Olá, queridos, Pai seja convosco. Gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem para nós uma palavra poderosa, uma palavra sobrenatural e especial para a edificação das nossas vidas. Amém? O texto que eu gostaria de me utilizar por base para a ministração dessa palavra se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu gostaria de fazer a leitura dos versos 1 até o verso 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A torrente das águas purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. E ele me levou pela mão para a porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo da mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tomou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse: Estas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que paste esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém, queridos? Nessa narrativa bíblica, o profeta Ezequiel nos relata que viu águas que vinham do altar, de dentro do templo, corriam de debaixo do altar, de dentro do templo. E ele vai nos mostrar, ele vai nos relatar que essas águas, elas iam correr até o Mar Morto. Interessante, queridos, é que o Mar Morto, como o nome já diz, é porque lá existe a impossibilidade de que se haja vida. O Mar Morto, ele era chamado também de Lagoa de Sal. E uma das suas principais características era justamente o fato de nele não poder haver vida. O Mar Morto, queridos, dentro do Mar Morto, ele existia, ele é assim chamado porque nele existe uma grande concentração de salinidade. E é tão alta, essa concentração, que até mesmo as suas exalações são capazes de matar os pássaros que porventura o venham a sobrevoar. Até mesmo os pássaros sobrevoando o Mar Morto, por meio das exalações da sua salinidade, eles também morrem. Então este lugar é chamado de Mar Morto, por não poder haver vida. E de acordo com a visão do profeta Ezequiel, estas águas que nascem do altar, correm pelo templo e desembocam no Mar Morto, elas têm a capacidade de trazer vida ao mar. Ou seja, ela tem a capacidade de mudar a essência e a natureza do mar, que é morto. Mas, segundo a visão do profeta, essas águas que correm do templo, debaixo do altar, elas tinham a capacidade de mudar a essência e a natureza daquele mar, que outrora era morto, mas que passa então a produzir vida. E se ele passou a produzir vida, ele não tem mais a mesma essência, ele não tem mais a mesma natureza. Ele teve a sua essência e a sua natureza mudadas. E a Bíblia diz, queridos, que nessa mesma visão, onde ele vê estas águas correndo até o Mar Morto e produzindo vida, na mesma visão, a Bíblia diz que ele é levado pelo Senhor para um lugar mais profundo no rio.
Ele é levado por Deus para dentro deste rio de águas purificadoras, para dentro destas águas que eram capazes de produzir vida, que eram capazes de mudar a natureza, de mudar a essência do Mar Morto. E ele leva o profeta e ele é levado para dentro deste rio, porque Deus queria mostrar para o profeta que assim como acontecia no rio, assim como acontecia no Mar Morto, quando o rio desembocava nele, que ele mesmo morto, ele tinha a sua natureza modificada e era transformado em um mar vivo. Assim também ele queria nos mostrar que quanto mais profundos no rio, mais ainda a natureza do homem é mudada. Mais ainda a nossa natureza e a nossa essência, elas são modificadas. Quanto mais profundas as nossas experiências com Deus, quanto mais profundos neste rio de Deus, aí então, mais ainda, a nossa natureza e a nossa essência serão modificadas. E a Bíblia vai dizer, em Ezequiel 47:3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu côvados, e me fez passar por águas, águas que me davam pelos tornozelos. Ele foi sendo conduzido para dentro deste rio, querido. E me fez passar pelas águas. Ele foi sendo levado para dentro deste rio. E o primeiro estágio, a primeira fase que ele chega, eram águas, Ezequiel 47:3, águas que davam nos seus ardelhos, ou águas que davam nos seus tornozelos. A bem da verdade, queridos, essas águas, a qual a Bíblia menciona, o profeta menciona na sua narrativa, na sua visão, são águas que dão nos tornozelos, então são águas rasas. Muitos de nós talvez já tenham tido a experiência de entrar no mar. E não é diferente, é a mesma experiência ou uma experiência muito parecida com a que o profeta está relatando aqui. Quando ele vai entrando nas águas deste rio, ele começa com as águas dando nos seus tornozelos. Então começa com as suas águas dando nos seus ardelhos. São águas rasas, assim também quando nós vamos entrando na água do mar, a água começa batendo nos nossos calcanhares, nos nossos ardelhos, nos nossos tornozelos. Mas é um lugar raso, querido. A água ainda é muito rasinha. Há quem diga, existem pessoas que dizem que por não saberem nadar, elas preferem ficar nesse lugar, porque elas têm medo de, ao adentrarem mais profundos nas águas do mar, elas venham a se afogar. Então elas preferem ficar nesse lugar raso, aonde só molham os seus pés. Será que eu e você também, queridos, estamos nesse lugar raso, no rio de Deus? Nas águas do rio de Deus, de um relacionamento com Deus? Será que o nosso relacionamento com Deus ainda é um relacionamento raso, um relacionamento superficial? Será que esse é o tipo de relacionamento que nós temos com Deus? Águas, queridos, nos ardelhos apontam para as águas rasas, águas de um relacionamento superficial. E águas, queridos, superficiais, e um relacionamento superficial com Deus, ele também só consegue promover uma mudança superficial. Assim como, queridos, aquelas águas, aquele rio, que desembocava no Mar Morto, produzia vida, produzia mudança, produzia restauração na sua essência e na sua natureza, assim também as águas do rio de Deus, quanto mais profundos nela, quanto mais profundos nesse relacionamento com Deus, então aí mais profundo é o nosso relacionamento, mais profundo é o nosso nível de intimidade com Deus e, consequentemente, maiores serão as nossas mudanças, mais profundas serão as mudanças na nossa essência e na nossa natureza. Será que hoje nós nos encontramos nessa parte do rio de um relacionamento superficial com Deus? Onde, naturalmente, só existem mudanças também superficiais. Mas a Bíblia diz que ele o pega e o conduz ainda para um lugar mais profundo, mais adentro das águas. A Bíblia diz no verso 4 de Ezequiel 47, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Verso 4, águas que me davam pelos joelhos. Já era um nível
um estágio mais profundo. As águas não mais batiam nos ardelhos ou nos tornozelos, mas agora as águas já estavam tocando nos joelhos. Significa então que o profeta entrou um pouco mais fundo, um pouco mais profundo. Quando as águas começam a bater nos joelhos, queridos, significa que nós adentramos um pouco mais profundo nesse rio de relacionamento e de intimidade com Deus. E elas começam a promover maiores mudanças na nossa natureza, no nosso caráter, no nosso comportamento, na nossa essência. Essas águas, queridos, nos joelhos, elas eram um pouco mais profundas, mas ainda não tão profundas para promover uma mudança total. Porque quando nós temos as águas nos joelhos, muito embora o nível das águas tenha subido um pouco mais, nós ainda conseguimos andar. Nós ainda conseguimos nos mover. Nós ainda conseguimos nos movimentar. O que isso implica? Implica, então, que estas águas, queridos, ainda não promoveram uma mudança mais profunda a ponto de que nós não consigamos ou não tenhamos mais a possibilidade de nos mover para onde nós queremos ou de ir para onde quer que nós queremos. Quando entramos nas águas do mar e as águas começam a tocar nos joelhos, nós ainda conseguimos nos mover. Entrar, sair, ir para a direita, ir para a esquerda. Então, águas nos joelhos aponta para um nível de relacionamento, sim, um pouco mais profundo, mas ainda não profundo o suficiente para trazer uma mudança tão profunda nas nossas vidas, no nosso caráter e na nossa essência, a ponto de nós não conseguirmos mais irmos para onde nós queremos, ou seja, a ponto de nós conseguirmos abrir mão das nossas vontades, de fazer o que nós queremos, de ir para onde queremos. Então, na verdade, essa mudança, ainda, muito embora seja um nível mais profundo, ainda é um pouco superficial. Mas a Bíblia diz ainda no verso 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Águas pelos lombos, queridos, já é um nível de água onde fica mais difícil andar sozinho. Nós já estamos com boa parte do corpo submersos nas águas. Já não se consegue andar com facilidade, já não se consegue ir para onde quer, porque as águas já estão um pouco mais profundas. Já é um nível, queridos, já é um estágio dentro desse rio de relacionamento com Deus, onde nós começamos a entender, onde se começa a entender a necessidade de se pedir ajuda. Porque quando se chega nesse nível nas águas, queridos, é normal que as pessoas peçam ajuda para voltar, para sair, porque eles estão praticamente submersos. Então é normal que nesse nível as pessoas, não podendo andar ou se mover com facilidade, peçam ajuda. Nesse nível de relacionamento um pouco mais profundo com Deus, nós começamos então a entender que não conseguimos sem Ele, que somos totalmente dependentes dEle. Nesse nível de relacionamento, nesse estágio do rio, nessa parte do rio, das águas, então nós começamos a entender, temos o reconhecimento da necessidade da ajuda de Deus sobre as nossas vidas, que carecemos da ajuda de Deus, que como Pedro disse, o que fazer e para onde ir se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então nós começamos a ter o reconhecimento da necessidade humana da ajuda de Deus. É um nível um pouco mais profundo. É onde, queridos, a nossa natureza é um pouco mais modificada. É onde o nosso caráter, a nossa essência é um pouco mais modificada. Onde nós reconhecemos que não conseguimos sem Deus. É onde nós começamos a reconhecer a nossa dependência em Deus.
Então, o nosso caráter começa a mudar um pouco mais, a nossa essência e a nossa natureza começa a mudar um pouco mais. Nós deixamos de ser totalmente independentes, deixamos de acreditar que não precisamos de Deus e começamos a entender que nós somos dependentes de Deus, da graça de Deus e das suas misericórdias. Em Ezequiel 47:5, a Bíblia diz: mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não se podia atravessar. Águas que tinham crescido. Águas na qual se devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eram águas mais profundas. Nesse estágio aqui, nesse nível das águas, eram águas tão profundas que os pés não conseguiam ficar no chão. Não se podia passar senão a nado. Ou seja, se perde o controle, querido. O controle não está mais nas nossas mãos. É justamente nesse estágio tão profundo que a natureza é transformada. É transformada a tal ponto que nós não fazemos mais o que queremos. É transformada a tal ponto que não vamos mais para onde queremos. Não somos conduzidos por nós mesmos, mas somos conduzidos pelo fluxo e pela força das águas. Ou seja, é um nível de relacionamento tão profundo, é um nível de mudança, de transformação na nossa natureza tão profundo, que agora nós entregamos as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa natureza é modificada. Não importa mais o que nós queremos, não importa mais as nossas vontades, mas importa a vontade de Deus. Certa feita, quando Jesus encontra com Pedro, ele diz isso para ele. Ele diz assim: Pedro, antes tu te cingias a ti mesmo, mas agora virão e te levarão para lugares que você não quer ir. Te levam a fazer coisas que você não quer fazer. Jesus estava dizendo: Pedro, agora haverá uma mudança, uma transformação tão tremenda no teu caráter, tão profunda no teu caráter, que você não vai mais fazer o que você quer, mas a vontade de Deus. Você não vai mais fazer aquilo que você acha, aquilo que você bem entende, mas aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas você vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Essa foi a mudança. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro, quando ele disse que antes ele podia se cingir a si mesmo e fazer o que ele quisesse, mas que a partir daquele momento existiria uma fase em que ele não mais faria o que ele queria e que ele não mais iria para onde queria, mas que ele seria levado e que ele iria viver coisas, fazer coisas das quais ele não queria, mas que faziam parte do propósito de Deus para a sua vida, e que ele se submeteria a este propósito. Esse é um nível de relacionamento profundo, onde o nosso caráter é mudado, onde o nosso caráter é transformado, onde a nossa natureza é mudada e transformada em Deus. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro. Esse é o nível de relacionamento. É a este nível de relacionamento que ele quer nos levar a águas tão profundas que a nossa vontade, que os nossos pés não estão mais no chão, que as nossas vontades não predominam mais e que nós somos conduzidos pela vontade de Deus. Assim como a visão do profeta Ezequiel, na visão do profeta Ezequiel, aquelas águas, elas eram capazes de produzir mudança, ou foram capazes de produzir mudança na essência e na natureza do Mar Morto. E se nós quisermos também, querido, ir mais profundo neste rio, se nós quisermos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus hoje, certamente Ele também pode mudar a nossa essência e a nossa natureza, assim como Ele fez com Pedro. A pergunta que nós devemos nos fazer é: em qual parte deste rio nós nos encontramos hoje? Será que nós nos encontramos ainda na parte superficial? Águas que dão nos ardelhos? Será que nós já entramos um pouco mais profundos, águas que dão nos joelhos? Será que nós já conseguimos entrar um pouco mais profundos neste rio? Águas que dão nos lombos? Em que nós reconhecemos a necessidade da ajuda de Deus? Ou, querido, será que hoje nós estamos em um nível tão profundo
tão maduros em Deus, num nível de relacionamento tão profundo com Deus, que este rio já conseguiu modificar totalmente a nossa natureza e a nossa essência, produzindo vida ao invés de morte. Será que é esse o nosso estado hoje? Estamos produzindo vida em todas as áreas? Porque quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Jesus, Ele é o rio de águas vivas. Ele disse para a mulher samaritana em João 4, mulher, se conheceras o dom, e quem te pede de beber, pedirias tu, e eu te daria águas vivas. Jesus é este rio, querido, que pode hoje trazer vida ao que está morto. A pergunta é, em qual parte ou em qual estágio, em qual nível desse relacionamento com Jesus nós estamos hoje? Superficial? Um pouco profundo, mas eu ainda governo? Um pouco mais profundo, onde eu consigo entender a necessidade e a dependência dele? Ou um nível tão profundo que a minha vontade não predomina mais, mas as vontades de Deus? Porque se esse for o nível que nós nos encontramos, queridos, onde as nossas vontades não predominam mais, mas prevalece a vontade de Deus, todas as áreas da nossa vida, então estarão produzindo frutos, estarão prosperando, estarão sendo abençoadas, estarão sendo prósperas em Deus. A pergunta que nós devemos nos fazer, é uma pergunta retórica, é: será que nós estamos vivendo um nível de relacionamento profundo com o Senhor, a ponto dele trazer uma mudança, uma transformação para aquilo que estava morto em nossas vidas, para que haja vida? Se talvez em meio a essa mensagem, o Espírito Santo te levou a entender que você ainda está vivendo como um mar morto, entenda, essa é a oportunidade que você pode dar para que o Senhor venha entrar na tua vida. E assim como aquelas águas, aquela torrente de águas, ela era capaz de promover vida ao mar morto, ele pode também promover vida na tua história. Ele também pode trazer vida para você. Talvez você diga assim, pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não me conhece, não conhece a minha história, nem a minha realidade. Querido, nós estamos falando do mais alto índice de morte. Se nós fôssemos colocar em uma régua para delimitar, poderíamos dizer que o Mar Morto hoje é o que representa o maior nível de impossibilidade. Porque, de fato, como o nome dele já o diz, ele é morto, não tem vida. E não tem possibilidade de vida nem nele, nem para sobrevoar, porque suas exalações matam até os pássaros que o sobrevoam. Eu não sei como é a tua vida, talvez esteja como a do Mar Morto. Mas eu tenho certeza que o mesmo rio que o profeta Ezequiel viu saindo do templo, debaixo do altar do Senhor, é o mesmo rio que hoje pode entrar na tua vida, mudar a tua história, mudar a história da tua família, trazendo vida ao que estava morto. Decida hoje entrar um pouco mais profundo neste rio de relacionamento com Deus. E certamente você verá a mudança e a transformação. Assim como quando o profeta Ezequiel foi levado à margem e ele viu as árvores frutíferas em toda a sua margem e ele viu a mudança no rio, certamente também assim será a mudança na tua vida. E todos terão que ver, saber e considerar que o Senhor foi quem fez a mudança. Permita hoje, queridos, entre hoje nesse rio de relacionamento com o Senhor e permita que Ele venha trazer vida ao que está morto, no teu coração, na tua casa, na tua família, na tua área emocional, espiritual, sentimental. Eu não sei qual é a área, mas eu tenho a certeza que o Senhor pode trazer vida ao que está morto. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo, Pai seja convosco.